O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre o financiamento público do setor privado de saúde, com o pesquisador do IPEA, Carlos Ock. Carlos, a gente estava falando no bloco anterior sobre esses recursos. De certa forma, o governo federal, o cidadão comum que paga impostos, está financiando a saúde privada, então? Deixa eu colocar para o telespectador os números relativos ao ano de 2013, que é o último ano da pesquisa realizada entre o IPEA e a Receita Federal. Valores a preços médios de 2013, gasto tributário em saúde, ou seja, o subsídio destinado às famílias, alcançou 9,5 bi. Estão incluídos aí planos de saúde, clínicas, médicos. Em relação aos empregadores, o imposto de renda à pessoa jurídica, esse montante alcançou aproximadamente 4 bilhões de reais. Em relação à indústria farmacêutica, ou seja, a oferta, o subsídio girou em torno de 4,3 bi. E, finalmente, os hospitais filantrópicos, incluindo aqui também o que nós chamamos de renúncia previdenciária, alcançou 7,4 bi, ou seja, totalizando os 25 bilhões que comentamos anteriormente, que equivaleu, em 2013, a aproximadamente 1/3 do gasto público federal em saúde. Ou seja, reitero, é um montante considerável, que precisa ganhar maior transparência, que precisa ser avaliado para saber se ele é eficiente, se ele é equitativo, tendo em vista a condição social dessas famílias e tendo em vista a rentabilidade das operadoras de planos de saúde, bem como é necessário ver se ele está sendo a melhor alocação que o governo pode fazer, caso o governo queira converter gasto indireto. Em outras palavras, pegar o subsídio destinado às atividades privadas, que são socialmente importantes, de certo, mas pegar esse subsídio, esse montante, e alocar na atenção primária ou na média complexidade, em outras palavras, nos programas de saúde da família ou nas unidades de pronto atendimento, para melhorar a qualidade da atenção médica prestada à população brasileira. Ou seja, deixar de conceder esse subsídio, cobrar esse imposto e aplicar esse imposto em área de saúde? É isso? Correto, Antônia. E do ponto de vista regulatório, regular o preço, a cobertura e a qualidade dos bens e serviços privados. Ou seja, como eu disse anteriormente, o governo pode lançar mão desse instrumento para barganhar melhores preços para as famílias, para os trabalhadores e, pasme, Antônio, para os empregadores, os gastos dos reduzir o gasto dos empregadores com planos de saúde. Nesse momento fala-se em desvinculação das receitas da União e um dos pontos mais atingidos, com certeza, é a área de saúde, ou seja, o governo deixaria de estar obrigado de investir a quantidade especificada na legislação na área de saúde e alega-se, claro, a falta de recurso. Aí poderia ser uma origem de recurso para aplicar na área de saúde? Poderia. E, de fato, esse estudo, uma vez que ele ilumina esse montante, ou seja, uma vez que ele chama a atenção que esse montante não é um montante residual, chama a atenção de algumas propostas que propõem a redução em termos reais, já descontada a inflação, dos gastos destinados à saúde. Vamos ver o que pensam aqui duas senadoras que nós ouvimos sobre esse assunto de saúde. Uma fala sobre a gerência de saúde e a outra fala especificamente sobre esses subsídios. Vamos dar uma olhadinha. O caos na saúde decorre de uma má gestão dos recursos disponíveis. No passado foi criada a CPMF para quê? Para resolver a saúde. Só que aquele dinheiro foi para o caixa único do governo e a saúde ficou onde estava, na UTI, e continua hoje. O governo criou alguns programas na área da saúde pública, como as UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, para as prefeituras municipais. O governo federal faz uma festa com o chapéu alheio. O que ele faz? Ele pega e paga a construção de um prédio. Construir um prédio para um ambulatório, para um hospital de baixa complexidade, é até barato.
barato relativamente. Caro é a manutenção. O SUS é uma conquista muito importante do povo brasileiro e o SUS tem que caber no orçamento, sim. As isenções, elas são mais do que oportunas, elas são necessárias, né, de serem revistas. O foco tem que ser a política pública de saúde no nosso país. Esse tem que ser o foco. Bom, 2 pontos aí que a gente levantava, né? A questão de como é feito o gasto e administrado. No caso, a senadora Ana Amélia está se referindo a essa gestão mesmo da saúde pública e a senadora Fátima Bezerra se referindo a essa questão do subsídio. Você acha, então, que é possível retirar esse subsídio ou talvez até indicado retirar esse subsídio da saúde privada e destinar esse recurso à saúde pública? Nesse momento em que a economia se encontra numa fase recessiva, você penalizar ainda mais as classes médias e as classes populares não me parece uma boa medida, uma vez que o governo federal poderia lançar mão de outros instrumentos e outras medidas no campo da reforma tributária, penalizando o patrimônio ou penalizando os lucros financeiros, ao invés de penalizar a produção e o consumo. Não obstante esse cenário, de fato, esses recursos eles são extremamente inequitativos. Como eu disse anteriormente, do ponto de vista da oferta, o mercado de planos de saúde, sobretudo as suas operadoras líderes, vão muito bem, obrigado. E do ponto de vista da demanda, são, digamos assim, estratos superiores de renda que têm esse subsídio. Mas não me parece, no momento, uma boa medida. Eu acho que, se nós olharmos para o que foi aplicado em 2015, em ações e serviços públicos de saúde, que chegou a 100,5 bilhões. Se você pegar a nova regra do financiamento do SUS, esse ano, no ano de 16, que seria 13,2% da receita corrente líquida, nós alcançaríamos 100,3 bi, ou seja, em termos nominal, nós vamos estar gastando menos em 2016 do que em 2015. Isso sem contar com contingenciamento, que já foi anunciado um percentual de contingenciamento. Sem contar com contingenciamento e sem contar com a aprovação de propostas como a PEC 143, que está sendo discutida no Senado, que pode promover uma redução na ordem de 35 bilhões com a aplicação da desvinculação de receitas de estados e municípios. Então, desse ponto de vista, eu gostaria de responder às estimadas senadoras na seguinte linha. Primeiro, boa parte, é importante destacar isso junto aos seus telespectadores, dos problemas de gestão do SUS, curiosamente, decorrem dos problemas de financiamento. Ou seja, para você ter uma melhor gestão, para você ter uma gestão mais eficiente, é provável que você precise de mais recursos organizacionais e de mais recursos financeiros, e não necessariamente cortar os recursos financeiros ou os recursos organizacionais. Então, essa é a primeira discussão que eu gostaria de fazer. Ou seja, tem problema de gestão, certamente, para onde que nós vamos alocar. Os incentivos podem não ser os mais adequados, podem ter problemas em relação aos contratos estabelecidos, mas boa parte dos problemas de gestão do SUS, eles são decorrentes dos problemas de financiamento. E com relação à questão dos subsídios, como eu já disse, é uma boa ideia, né? O SUS ele cumpre um papel fundamental, além de prestar saúde à população como direito social, o SUS é desconcentrador de renda. O SUS produz emprego, o SUS induz ao crescimento. Ou seja, a proposta, me parece, a proposta do atual ministro da Fazenda, ela me parece muito grave, porque ela propõe que você reajuste os gastos públicos em saúde de acordo com a inflação. Nós fizemos uma simulação recentemente, pegamos o período de 2006 e 2016, olhamos para o que de fato aconteceu. Se nós aplicássemos essa proposta do ministro da Fazenda, o Ministério da Saúde aplicaria hoje, em 16, equivalente, mais ou menos, gastaria menos 35 bilhões. Ou seja, 35 bilhões promovido pela DRU,
menos 35 bi promovido por esse novo modelo proposto pelo Dr. Meirelles. Isso significam 2 CPMFs, ou seja, em 2007 já tiraram a CPMF no Senado Federal, em dezembro de 2007, do SUS, e agora estão propondo uma verdadeira bomba relógio, que significaria tirar mais 2 CPMFs, se olhássemos para a equivalência em termos monetários, do SUS. Isso é extremamente grave. O SUS cumpre um papel importante, não só para o desenvolvimento econômico, mas também para a redução da desigualdade encontrada hoje no Brasil. Então, nesse momento, é inviável a gente falar em corte desses subsídios para a saúde privada, que como você mesmo falou, atende principalmente classe média, né? Porque você já tem um corte muito grande no SUS. E aí você teria, efetivamente, o caos total. Eu acho que a alternativa é você, de fato, criar uma nova fonte de financiamento que seja progressiva, que ela atinja os mais ricos, para financiar a saúde e, no médio prazo, a economia voltando a crescer e o SUS melhorando a sua qualidade, você ir aos poucos diminuindo esse subsídio. Paulatinamente, a educação, por exemplo, tem um teto. Na área da educação, o gasto tributário em educação, você definia um teto para as famílias, um teto máximo. Ou seja, você poderia lançar mão desse ou de outros instrumentos para reduzir... De um teto para a saúde. De um teto para a saúde, por exemplo. Para a gente encerrar, que mecanismo seria esse de financiamento que você está falando? Ou retomar a CPMF, talvez? Por que não? A CPMF, ou Imposto sobre Grande Fortuna, por que não? Você tem que criar ou então voltar à própria PEC 01. Eu já ia me esquecendo, deixando seus telespectadores certamente ansiosos. A PEC 01 foi votada no primeiro turno na Câmara dos Deputados, com ampla maioria. O que a PEC 01 prevê, Antônia? Prevê o aumento das alíquotas do atual modelo de financiamento. Ao invés, por exemplo, de ser 13,2% no ano de 16, a PEC 01 fala em 15%, alcançando 19,3%, acho que em 2021. Então, talvez a aprovação da PEC 01 de 2015 poderia atenuar esse problema e me parece uma medida acertada do governo federal e da Câmara dos Deputados. Bom, então vamos aguardar aí os acontecimentos para ver como é que fica essa questão da saúde e o desenlace aí desse estudo de vocês. Vamos ver o que vai ser feito com isso aí no governo federal. Agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. E agradeço a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Envie suas sugestões e comentários para a Agenda Econômica pelo telefone 0800 612211. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica.